Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, vamos começar a nossa primeira reunião da Comissão Constituição e Justiça do ano 2019. Quero começar essa reunião primeiro agradecendo a todos os vereadores que me deram o voto de confiança de presidir essa comissão. E já na outra reunião, presidente, o senhor estava presente? Queria agradecer, mas antes de dar início aos nossos trabalhos e passar algumas informações, eu quero passar a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Catume, que vai fazer passar para a gente algumas informações, alguns esclarecimentos. Presidente, com o senhor. Obrigado, presidente, vereador Miltinho. Cumprimentar o vereador Renato, o vereador Fábio Braga, o vereador Gui Pereira, o vereador Tiago e a vereadora Frane. E cumprimentando aí todos aqueles que estão aqui no auditório. Bom, hoje acredito ser um marco para a Câmara, um desafio desta nova mesa diretora, que a partir deste momento todas as comissões serão transmitidas ao vivo, para que a sociedade de Florianópolis também possa acompanhar e conhecer e saber o que se acontece nas comissões. Começamos hoje com a CCJ e dando início a todas as comissões. Então, é um projeto da mesa e acho que vem ao encontro da ansiedade de todos os vereadores e faço coro, vereadora Frane, que esse mandato da CCJ possa realmente debater, trazer assuntos relevantes para que a sociedade possa também saber que toda segunda-feira, nesse horário, pode acompanhar ao vivo o que se trata nessa Casa Legislativa. Também divulgar que a CPI serão transmitidas ao vivo ou gravadas, depende dos horários das comissões, mas, no mínimo, serão totalmente gravadas toda a CPI, assim como todo o processo de licitação também, às sextas-feiras, serão transmitidos ao vivo. Então, desejo a todos sucesso, e que nesse novo momento da CCJ e de todas as comissões, possamos deixar também a presidência inteira à disposição dos nobres vereadores para aquilo que for possível fazer para melhorar o andamento e o trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, uma parte, presidente. senhor presidente. Obrigado, vereador Catume. Uma parte, vereador Tiago. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o vereador Catume, que é a primeira vez que um presidente vem saudar na Comissão de Justiça, na qualidade de presidente. Eu que tive a oportunidade de já ser vereador com Vossa Excelência na legislatura passada e sei que Vossa Excelência talvez seja um presidente que a gente espera assíduo, não só no plenário, mas também nas comissões, que Vossa Excelência possa vir mais vezes e aqui acompanhar o trabalho dessa casa. Quero também cumprimentar o vereador Miltinho, que tive a oportunidade de votá-lo para ser presidente da CCJ, e gostaria que todos os vereadores que aqui compareceram e estão inaugurando esse novo momento, que a gente possa levar o resultado do nosso trabalho para a população, que assim espera e que necessitam uma atenção, que a Câmara possa ter pautas positivas e deixar as pautas negativas para o passado da casa. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Quero, antes de dar prosseguimento aos nossos trabalhos, passar algumas informações. Eu vou transmitir a todos os senhores vereadores um relatório, isso eu vou fazer em todas as reuniões, um relatório com a lista dos projetos que foram designados para a relatoria dos senhores vereadores. Aqui tem, vereador Tiago, vereador Frane, esse relatório ele vai constar a data do recebimento do projeto do vereador e o prazo para parecer do projeto. Conforme nosso regimento interno, após vencimento do prazo, automaticamente, senhores, o projeto já vai ser pautado na reunião subsequente. Então, esse relatório é para controle de vocês também, não se perder nos prazos, porque automaticamente nós vamos fazer esse controle. E gostaria também de
Aí, Fábio, já vou explicar aqui. Estou repassando junto com esse relatório também para os senhores uma cópia de um parecer, de uma resposta que fiz como vereador, não como presidente dessa comissão, alguns questionamentos que fiz à mesa dessa casa, sobre dúvidas que aconteciam na Comissão de Constituição e Justiça, anteriormente, e eu recebi uma resposta feita pelo colegiado dos procuradores, ou seja, todos os procuradores dessa casa legislativa responderam esse questionamento, e eu gostaria de passar para os senhores. Eu vou basicamente explicá-los, e depois, com calma, os senhores leem aí a manifestação jurídica, mas eu gostaria de explicar qual foi a resposta e quais os procedimentos que são esses da resposta nós iremos adotar daqui para frente, que é o que determina nosso regimento interno. Senhores, a respeito de parecer não conclusivo, era de costume, sempre quando havia empate nas comissões, falava-se que era parecer não conclusivo. A Procuradoria ela é clara em esclarecer que não existe a figura do parecer não conclusivo. Ou seja, quando existe empate, quem vota é o presidente. Isto está aqui já manifestado. Na situação, a única hipótese que existe de parecer não conclusivo é quando se vence o prazo dos 30 dias da comissão e o presidente da casa retira o projeto da comissão sem parecer conclusivo. Nesse caso, é um parecer não conclusivo. Havendo empate, repito, vota o presidente para desempate. Por favor, vereador Afrânio. Por favor. Bem, esse assunto é um assunto que eu já venho trabalhando ele há algum tempo, porque ele é similar ao mesmo problema do plenário. Em outras casas legislativas, inclusive no Supremo Tribunal Federal também, o voto do presidente, ele é um voto de desempate, correto? Mas quando ele não vota. Quando ele não vota. Porque, senão, ele aguarda o resultado. Por exemplo, deu 3 votos para um lado, 3 votos para o outro. Ele é o último a votar, ele desempata. Agora, se dá 3 de um lado, 3 do outro, em função de uma ausência, e o presidente já votou, foi ele que promoveu o empate, e, portanto, ele não pode votar pela segunda vez. Essa é uma questão que vamos dizer assim, reconhecida como uma prudência. O presidente ele sempre vota por último. Aqui na Câmara de Vereadores, agora nós já temos, inclusive, uma mudança, porque tem uma cortina no painel, o presidente ele deve não votar. Essa é a figura do presidente, ele não vota. Deixa o plenário soberanamente decidir. Se houver empate, ele exerce e na ata escreve-se: votou o presidente, para que houvesse desempate. O presidente não entra na disputa. O presidente é quem se preserva. Então, aqui tem uma discussão a ser feita, porque, senão, nós vamos estar dando ao presidente sempre direito a 2 votos. Ele empata e ele desempata. Vereador. Ele empata e ele desempata. Tá. Isso não é correto. No meu modo de entender, isso não é correto, e é assim que é praticado em todas as casas legislativas, em função dessa exagero, vamos dizer, do exercício do voto do presidente. Vereador Afrânio, eu agradeço a sua preocupação. Inclusive, o colegiado de procuradores, eles juntaram a essa manifestação também uma outra consulta feita pelo próprio senhor vereador Afrânio, onde eles expressam claramente essa mesma posição. E no final aqui dessa manifestação, eles dizem: logo, caberá ao presidente votar nominalmente enquanto vereador e, posteriori, caso necessário, votar novamente no caso de empate. Ou seja, está claro ao regimento interno dessa casa que cabe ao presidente, mesmo votando, fazer o desempate. Dá licença, presidente. Não está claro no regimento, ao contrário, o regimento
diz o que eu falo. Vossa Excelência tem que me apontar aí no regimento onde que está claro. Essa é uma interpretação, me permita dizer, é uma interpretação, é uma vontade política do colegiado de procuradores da Casa, que vive sempre tomando decisões a favor do presidente. É isso que eu quero que deixe aqui, inclusive, registrado a minha discordância na ata dessa comissão. Fica registrado. De que não há nenhuma forma explícita no regimento da Casa de que está garantido que o presidente, de comissão, inclusive, vai ter direito sempre a 2 votos. Comissão, inclusive, que sempre é ímpar. Sempre é ímpar. É um erro a gente insistir nisso, porque nós vamos estar criando uma distorção na prática parlamentar. Vereador Frana, agradeço a sua preocupação e peço devido registro, mas como entendo que, para seguir, cabe a interpretação daqueles que conduzem e interpretam o regimento dessa Casa, esse presidente vai seguir o parecer emitido anteriormente, alguns anos atrás, pela Procuradoria, presidente, e atualmente pela Procuradoria, novamente, esse entendimento. Me permite, presidente, só para rebater novamente o argumento. Eu não entendo que a Procuradoria conduz o regimento da Casa e também não entendo que a Procuradoria é o órgão de interpretação. Não entendo. Essa é uma maneira de achar. Ela tem sempre uma opinião. Cabe a nós aceitarmos ou não. Vossa Excelência está novamente colocando a Procuradoria acima do debate que nós temos que fazer aqui. Volto a dizer, eu gostaria que Vossa Excelência me frisasse no regimento, me indicasse textualmente quais os artigos que asseguram essa superioridade no caso do desempate. Não existe. Não existe. Se olharmos o regimento, ele não tem essa interpretação. Vereadora Frane, mais uma vez repito a Vossa Excelência, os questionamentos foram feitos por causa das dúvidas. Havendo dúvida e respondida a estas pela Procuradoria da Casa e assinada pelo colegiado, como presidente dessa comissão, eu irei seguir o que foi escrito pela Procuradoria. Caso o senhor não entenda isso, eu peço que o senhor também faça novamente uma consulta à Procuradoria ou, conforme cabe o regimento interno, o senhor entre com algum tipo de recurso, porque cabe a este presidente seguir o que está estabelecido na regra da Casa e entende-se que a regra da Casa é essa. Presidente, não uma questão de rota. Por favor, vereador Thiago. Vossa Excelência pode perfeitamente fazer uma alteração à lei orgânica ou até o regimento interno dessa Casa e colocar essa situação que é feita tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal quanto no Senado, alterando, e se há alguma interpretação que não está bem clara no regimento da Casa, Vossa Excelência pode entrar e, com uma alteração, acho que é válido e pertinente a sua colocação, só que, senão, daqui a pouco vamos ficar discutindo o parecer do Procuradoria. Se a Vossa Excelência não concorda, altera o regimento interno da Casa. Senhor presidente, me permite só aqui dialogar com o vereador Thiago. Vereador Thiago, esta iniciativa eu já tomei por ocasião... Está a resposta aqui, vereador. Por ocasião... Não. De propor, não. Consulta, isso. Vossa Excelência acabou quebrando o copo aí, não prestou atenção no que o vereador Thiago falou. O vereador Thiago está me sugerindo para que eu entre com um projeto para mudar o regimento interno. Isso eu já fiz. Só que é o seguinte, eu quero pedir o apoio dos colegas vereadores de que essa matéria que eu apresentei, que ela evolua, que ela tramite e que chegue no plenário. O plenário decide, ele é que vai dirimir essa situação para nós. Eu quero contar com o apoio de todos os colegas, porque é o seguinte, está presa. Bom, não há interesse em que essa matéria chegue no plenário para votação. Se eu não me engano, ela tem 3 anos. 3 anos já tem essa matéria, está dormindo aqui dentro, e que eu pediria que Vossa Excelência, na condição de presidente, inclusive, da nossa comissão, nos ajudasse a fazer com que a matéria chegasse no plenário para uma decisão.
Apoio sim, presidente, sem problema nenhum. E entende-se também que quando se propõe alteração é porque está da forma que não está correta. Então, se o senhor está propondo alteração, é porque não está correto, correto? Vereador Milton, eu deixo explícito o entendimento e eu tiro qualquer subjetividade no regimento. Esse regimento, ele está mal escrito, ele está feito com subjetividades, propositalmente. É um regimento maquiavélico para permitir, por conveniência, se interpretar em favor do poder majoritário constituído. Então, o que eu fiz foi retirar subjetividades e não estou dando razão à interpretação. Ao contrário, eu quero que fique cristalino de que essa é uma regra em Florianópolis. Infelizmente, em Florianópolis, volto a dizer, infelizmente, nós temos uma situação em que isso resolve desse jeito, quando nós deveríamos entender todo o rito parlamentar. Está explícito em várias outras casas. O presidente não vota na Assembleia Legislativa. Matéria nenhuma, ele só vota quando empata. Empatou 18-18, ele vota para desempatar. O presidente ele não entra na disputa, o voto dele não entra na disputa, ele se preserva na condição de um maestro maior, de uma figura que vai buscar encontrar o consenso dentro do parlamento. Agora, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele entra na disputa e ele garante a vitória de um lado. Está errado com 2 votos. Isso não é razoável. Então, é no sentido de... Eu peço para que Vossa Excelência, inclusive, nos ajude a evoluir a matéria, porque isso pode acontecer em qualquer situação, para um lado ou para o outro, daqui a 10 anos, 15 anos, nós precisamos parar de olhar as pessoas e entender o rito parlamentar, e não os interesses de vereador A e B. É nesse sentido. Obrigado a preocupação, vereadora Frane, mas aí peço os devidos registros e reafirmo novamente que nós iremos seguir o que foi colocado pela Procuradoria e o entendimento desse presidente também. O próximo tópico, relatoria do projeto de lei pelo próprio vereador proponente, ou seja, o autor do projeto ser o relator do projeto. O regimento, a Procuradoria aponta que no regimento interno não deixa explícito se é proibido o autor, obrigado, né? O autor ser relator do seu projeto ou não, ou seja, não sendo proibido, nada o impeça. Entretanto, a Procuradoria reafirma que merece verdadeira repulsa, uma vez que o vereador proponente cabe, né, ele declarar-se impedido na hipótese de ser designado o relator. Presidente, questão de ordem. Vereador Tiago. Essa situação já foi várias vezes falada aqui. Há, inclusive, dentro do regimento, que o vereador pode se dar por impedido nas comissões quando há interesse, né, sobre a matéria. Então, eu acho que Vossa Excelência devia invocar os vereadores aqui da CCJ que têm interesse direto no projeto, tem que se dar por impedido. Porque como é que eu vou relatar um projeto meu numa das comissões mais importantes da casa, se eu sou o autor da matéria e tenho interesse? Eu vou ter uma tendência da pela admissibilidade da matéria, porque eu sou o autor. Como é que eu, autor do projeto, vou dar pela inadmissibilidade da matéria? Então, eu acho que tem que deixar claro aqui entre nós em um acordo, e já, Milton, como presidente, já pedi a alteração, principalmente na CCJ. Já podia fazer uma alteração ao regimento interno, já que não deixa claro isso, explícito, que o autor, principalmente na CCJ, que for autor da matéria, ele não pode relatar na CCJ, porque como é que ele vai dar um parecer contrário ao próprio projeto? Então, já, se tu puderes fazer, e por enquanto, já em comum acordo aqui, os membros, que a gente possa se dar por impedido, ou até já pela presidência, quando vê o nome do autor, não designar o vereador. Né? Obrigado, vereador Tiago. Peço a todos que também entendam da mesma forma que o vereador Tiago, e também já afirmo que este presidente não irá designar nenhum autor para relator do seu próprio projeto. Caso isso aconteça de forma equivocada, peço que, de forma gentil,
o autor se manifeste por impedimento e retorne a este presidente para designar novo relator. Mas já declaro que não irei designar relator autor da própria matéria. Vereadora Frane. Vereador Milton, a questão é o seguinte: é pertinente a sugestão do vereador Tiago? No entanto, eu tenho defendido de que o critério de distribuição das relatorias, sempre que se inicia uma nova composição da CCJ, ele seja um critério bem diferente do que é a tradição. Eu gosto muito das inovações, das mudanças, porque a minha sugestão chega um projeto de lei na Câmara de Vereadores, seja ele de origem legislativa, de origem popular ou de origem do Poder Executivo. Se for de origem legislativa, vereador Milton, retire-se o autor e sorteie-se os projetos, e não há uma designação de escolha do presidente, mas que todos os projetos sejam sorteados entre os membros da comissão. O critério, eu queria sugerir que não precisa nem, eu queria sugerir que fizéssemos essa reflexão de que fosse por meio de sorteio, porque uma vez tirando o autor, como o vereador Tiago fala, e eu entendo que também não deveria, mas o melhor critério é o critério de sorteio. Obrigado, vereador Afrânio. Informo Vossa Excelência que já tramita nessa casa um projeto que já busca fazer esse tipo de alteração. Enquanto não ocorre esse tipo de alteração, a gente vai proceder da maneira que o regimento determina, que é designado pelo próprio presidente. Mas quero dizer a Vossa Excelência, vereador, que no relatório que eu entreguei ao senhor, o senhor pode ver que há um número proporcional de distribuição para os vereadores aqui apresentados. E quero dizer também, antes que algum vereador reclame, dizendo assim, Miltinho, tu mandasse muito denominação de via e declara utilidade pública para mim, quero dizer para Vossa Excelência que todos aqui receberam na mesma quantidade, na mesma proporção, porque busco ser parcial na distribuição dos projetos para a relatoria. Então, quero dizer, Vossa Excelência, que, mesmo não sendo por sorteio, terá aqui um presidente que vai buscar sempre a proporcionalidade dos projetos, de número de projetos para vereadores relatores. Obrigado. Outro e último tema a ser esclarecido a Vossas Excelências é um tema que foi muito debatido e foi levantamento de várias discussões nos últimos anos na CCJ, que é o pedido de vistas pelo próprio vereador proponente. Ou seja, o vereador autor, logo ao ver o relator apresentar no parecer de seu projeto, ele faz solicitação de vistas. A consulta feita foi se pode o autor pedir vistas e, se caso pudesse, se ele poderia apresentar voto de vistas. O entendimento e o que será seguido por essa comissão, é que pode sim o autor solicitar vistas do parecer que foi emitido e pode apresentar uma manifestação ao parecer que foi apresentado, não sendo esta manifestação um voto de vista. É apenas a manifestação do autor perante ao parecer apresentado. Caso não cabe, vereador Afrânio, não é o entendimento. O entendimento é que não pode... Vereador, é só para o senhor, para reflexão. O vereador que é membro da comissão tem direito a pedir voto de vistas e apresentar voto de vista. E o vereador que não é membro da comissão, então não tem esse direito. Posso responder? Por favor. Posso responder? Vereador Milton, esse é um dos temas importantes. Se o vereador está na comissão, é da sua competência o pedido de voto de vista. Mas não é matéria própria, vereador. Se o outro não pode, é porque ele não está na comissão.
Mas não matéria Ou própria. seja, não, mas não importa, vereador, escuta o que eu vou lhe falar, preste bem atenção. O voto de vista não é para discutir o projeto de lei. O voto de vista é para discutir o voto do relator. Não é para discutir a proposta original, mas sim a manifestação do relator. O relator está fazendo uma emenda. O relator está dando pela inconstitucionalidade. O relator está está diligenciando. O voto de vista é para dizer que a opinião do relator é inconstitucional. A opinião é de que não seja. É para atacar o relatório e não para discutir o original. É para isso que serve o voto de vista. Agora, se o vereador ele tem o direito a pedir vistas, quando ele devolve, não é manifestação. Quando ele devolve, coerentemente, é, na mesma proporção, um voto de vista, que vai ter que ser apreciado pela comissão, por óbvio. Porque, senão, é aquela história que o vereador Catume já institucionalizou, e é correto. Antes de tomar qualquer cacetada, pede-se para o autor se manifestar. Dá uma sobrevida. Essa mesma isso, sobrevida mas, que está dando mas não é, voto então de não é vista. voto de vista. Não. Então não é voto de vista. O que eu disse foi o seguinte, Então nós estamos pedido criando... de vista pelo vereador proponente... Qual é a pergunta? Cabe... Vereador, Qual é a pergunta? Vossa Excelência vai deixar eu falar? Sim. Eu falei o seguinte, pode o vereador proponente pedir vistas, caso seja dado vistas, pode este apresentar parecer de vista, voto de vistas? Essa é a pergunta? Vistas cabe, eu posso pedir vistas. Eu não posso apresentar um voto de vistas, eu posso apresentar uma manifestação. É a chance do autor dizer que se concorda ou não, não valendo como voto de vista. O senhor acha que o autor de um projeto, que vê que o projeto está recebendo pela inconstitucionalidade, ele vai ter coragem de se manifestar também pela inconstitucionalidade, ou ele vai dizer que o projeto dele é constitucional? Na CCJ. É lógico que ele vai pedir para dizer que não concorda. Até porque se ele apresentou, é lógico que ele vai apresentar um voto de vista contrário. Deixa eu dar uma parte, vereador. Só um minuto, Tiago, o vereador Tiago. Ele vai rebater através da manifestação. Esse será o procedimento adotado por essa comissão. Vereador Tiago, por favor. Vereador Milton, eu penso que no plenário, quando está indo o projeto da matéria, e a matéria vai com o parecer pela inconstitucionalidade do projeto, o vereador que está no plenário e não está na CCJ, ele tem o direito de apresentar fatos novos. Isso já está pacificado. E aí volta para o relator. Só que, vereador Milton, a outra CCJ, e eu tenho vários casos que foram apontados, inclusive o vereador Fábio Braga fez esses apontamentos, as matérias muito próximas do mérito, na CCJ, da legislatura que antecedeu esta, o parecer era conforme o autor. Então, se o vereador lá no plenário não defendesse, por exemplo, o projeto do vereador Fábio Braga, 50% a minha entrada para pacientes com câncer. Quantos projetos dessa casa, da mesma natureza, que concede 50%, a CCJ deu pela admissibilidade e chegou no plenário com um parecer contrário. E aí, se o autor não está lá para apresentar os fatos novos, o projeto morreria no plenário. Então, assim, eu acho que tem que ter um bom senso. A CCJ não é soberana, ela dá o primeiro indicativo. Só que o plenário ele vai lá, a meu ver, o que passou na outra foi um abuso de autoridade Thiago, que teve, né? Quando se fala da outra CCJ. Esse direito é um direito do regime interno, continua tudo igual. A discussão aqui é só na questão do autor apresentar voto de vistas num próprio projeto. Então, conforme... O autor apresentar votos de vista no projeto da CCJ. Na CCJ. Na CCJ. Só que nós já discutimos no começo dessa reunião que o autor ele tem que se dar por prejudicado, tem que se dar sob suspeito, como o relator. Exato.
Aí, vereador Afrânio, É o mesmo entendimento. como relator, ele vai se dar prejudicado. Aí, como o voto, ele vai fazer um voto de vista contrário, aí a vossa... Mas ele tem interesse na matéria. Vereador Afrânio. Questão de ordem, presidente. Vereador Afrânio, é prejudicado. É prejudicado porque ele é autor da matéria. Como é que ele vai fazer um voto de vista contrário àquela matéria se ele tem interesse? Ele tem interesse. Então, deixa... Não, somente Vossa Excelência, calma, que eu ouvi Vossa Excelência. Né? Não. É que se não concorda, Vossa Excelência vai dizer que é absurdo. Só que, na minha avaliação, não sei se é de todos os vereadores, independente dele ser relator ou pedir o voto de vista e apresentar um parecer contrário, ele é prejudicado porque ele tem interesse em causa. Então, vereador Afrânio, não querendo aqui fazer polêmica, mas, no meu entendimento, se ele não pode ser relator, ele também não pode apresentar o pedido de vista e fazer um parecer contrário com aquele voto que ele acha que vai prejudicar o projeto dele. Ele tem interesse em causa. Né? Muito obrigado, vereador Tiago. O entendimento é esse mesmo. Eu vou dar a primeira palavra ao vereador Dalmo Menezes, mas esclareço aqui. Fica a colocação e o esclarecimento fica permitido o pedido de vista pelo autor para tomar conhecimento do parecer emitido. Entretanto, só vou pedir aos senhores para... Obrigado, vereador Frânio. Fica permitido o voto de vista, podendo o autor do projeto apresentar uma manifestação para, caso queira, o parecerista, o vereador que está dando parecer, entender e ser sensibilizado com aquela manifestação, voltar mais 7 dias para o seu gabinete, entendimento da maioria, para que ele proceda ao novo parecer e apresente, depois de 7 dias, vencendo assim um prazo de 28 dias, para que aí seja votado, não cabendo mais vistas nesse parecer. Vereador Dalmo, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste na reunião de hoje, eu quero tomar liberdade, presidente, de discordar de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala que o autor pode fazer pedido de vistas. Ele pode se manifestar, pedido de vista, ele pode, um outro vereador pode pedir vistas e se manifestar favorável ou contrário. O que não pode é o próprio autor pedir vistas, claro que ele não vai dar parecer contrário. Claro que não vai dar. Então, não existe a possibilidade de pedir de vista, porque ele não vai dar parecer favorável ao que falaram contra ele. Não. Exatamente. Então, ele pode se manifestar e não pedir vista. Vista, sim, outro vereador pedir. Ele não pode, porque a gente já sabe o resultado do relatório dele. Tá. Vereador Dalmo, só para entendimento, é que são duas figuras diferentes. O ato de pedir vistas é o ato de tomar conhecimento. Eu posso pedir vistas para tomar conhecimento. Não, ele pode pedir, presidente, me permite, ele pode pedir em plenário que retorne à comissão, porque tem fatos novos, volta para a comissão, e alguém ali pode pedir vistas. Ele não pode pedir. Nós estamos falando aqui, essa é a manifestação da Procuradoria assinada por todos os procuradores. O que o regimento fala e o que entende é o seguinte: eu posso pedir vistas para tomar conhecimento, posso tomar vistas em mesa e devolver, ou posso tomar vistas regimentalmente de 7 dias, conforme prevê o regimento interno. O autor pode, sim, pedir vistas, mas ele já tem que ter consciência de que ele não poderá apresentar voto de vista. Ele não poderá fazer um voto em separado. Ele pode apresentar... É aquela história de, quando vai dar o parecer contrário, encaminhe seu autor para conhecimento. É a mesma coisa, é a manifestação do autor, dizendo se sim ou não. Então, assim, o vereador, autor, pode pedir à vista, vai ser aberto um prazo de 7 dias para ele. Nesse prazo de 7 dias, ele tem que devolver o projeto com ou a manifestação ou sem a manifestação, sendo votado em seguida o parecer apresentado. Se ele quiser apresentar a manifestação será apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, que já tem decorridos 22 dias, então vai ser apresentado. Se o relator que estiver presente aceitar, entender que a manifestação é válida, ele pode pedir a prorrogação de prazo para concluir o parecer por mais 7 dias. Esse projeto vai voltar para o parecer
para mais 7 dias, o relator apresenta com prazo de 28 dias para redação, para parecer final. Esse é o entendimento da Procuradoria. Por favor, vereador Renato. O parecerista, o relator faz um parecer, tá? Que vai ser questionado pelo autor do projeto, que vai fazer um pedido de vista, evidentemente que ele não vai mudar a opinião, porque o projeto de lei é dele. E qual é a mudança que vai ter do relator? Nenhuma. Isso é uma coisa inócua que estamos fazendo aqui. Eu acho o seguinte, a situação ela deve ser decidida em plenário. A partir do momento que há uma votação contrária na Comissão de Justiça, vai a plenário e aí se decide. Aí o próprio autor tem em tribuna como se defender de forma oral. Não, o vereador Renato pode sim, é um direito dele. Eu só estou apresentando um direito do vereador. Se não quisermos utilizar... O relator vai dar o ponto de vista para o autor, que não vai mudar de opinião. E quem é que me garante que o relator vai mudar alguma coisa? Então vai ficar um jogo de um projeto ir de um lado para o outro? É o prazo regimental de 30 dias na comissão, vereador. Não tem como a gente... É que o prazo de relatoria é 15 dias. Mais 7 de vistas, mais 7 para a conclusão, dá 29 dias. Termina o prazo da comissão, está votado o projeto. Então, assim, esse é o entendimento da Procuradoria. Conforme falei, essa presidência entende em seguir o colegiado de procuradores, são todos os procuradores dessa Casa Legislativa, assinaram essa manifestação. Então, isso não quer dizer que não vai acontecer, que o autor vai pedir vistas, porque se o autor tiver bom senso, vai ser da mesma forma, assim, declarar impedido, como o vereador Tiago aqui bem lembrou, né, vereador Tiago? Se declara impedido para relatar, por que não tem que se declarar impedido para emitir voto em voto de vistas? Então, declarando-se impedido, não teremos esse ocorrido. Certo? Senhores vereadores, era isso que tínhamos para... desculpe, vereador Afrânio, esqueci que o senhor tinha pedido. Isso aqui tem que apresentar. Bem, colegas vereadores, eu entendo que nós devemos ser bastante técnicos aqui nessa conversa. Um vereador propõe uma matéria. Ela começa a tramitar na comissão, depois de ser processada, a Procuradoria dá uma primeira opinião, a matéria inicia nas comissões pela Comissão da Constituição e Justiça. É designado um relator. O relator se manifesta. O pedido de vista, independente de quem seja o autor, ele vai dialogar com o quê? O pedido de vista vai dialogar com a manifestação do relator. Porque, se for com a matéria original, ele é um segundo relator, vai relatar de novo. Não, o pedido de vista é para ser tratado estritamente em relação à opinião exarada pelo relator. Portanto, essa matéria pode ser tratada por qualquer um dos membros que tem assento na respectiva comissão, porque o foco dele não é a matéria original, o foco dele é a opinião exarada pelo relator. Ponto. Dito isso, sabe o que tem acontecido aqui, na Comissão de Constituição e Justiça? O vereador não vai pedir vista, mas ele vai ficar pedindo, eu vou pedir para o vereador Renato pedir vista para mim. Eu vou pedir para o vereador Dalmo pedir vista para mim. Para o vereador Fábio pedir vista para mim. Ou o vereador Fábio vai pedir para o vereador Afrânio fazer... Tem sido o quê? Uma combinação de jogo, uma mera, vamos dizer assim, um mero espetáculo teatral, quando, na verdade, nós deveríamos ser técnicos, dar o direito de rebater, coloca o voto de vistas frente ao voto do relator e vamos discutir entre os 7 quem é que tem razão. Se não for assim, é melhor ir pelo caminho que orienta o vereador Renato e o vereador Dalmo. Não tem voto de vista para o autor da matéria. Porque, se eu tenho direito ao voto de vista, eu tenho que devolver nos autos. Se eu tenho direito a vistas, eu tenho que devolver nos autos um voto de vista para contraditar o que foi atacado na matéria. Por óbvio, vamos ser técnicos. Cabe a decisão dessa comissão.
entender que não cabe ao autor e já deixar registrado em ata que não será dado voto de vista ao autor da matéria. Esse é o entendimento Vereador nosso. Mitinho. O que tem que deixar claro é que este presidente não irá aceitar voto de vista de autor. Eu aceito que seja feito o pedido de vistas. Isso, como presidente, é um direito garantido, está aqui no documento apresentado, e aí, quando Vossa Excelência coloca que nós temos que ser o mais técnico, pelo motivo de sermos técnicos e não ter dúvida e discussão da forma que teve nos últimos 2 anos, onde autor queria ser relator de matéria, autor queria apresentar voto de vista em projeto, que fiz essa consulta à Procuradoria da Casa, a mesa, na verdade, a mesa que passou para a Procuradoria, artigo 201 do Regimento Interno, e aí a Procuradoria, em colegiado, ao entendimento de todos os procuradores, se manifestou dizendo exatamente o que eu estou passando a Vossa Excelência. Agora, se nós quisermos já deixar deliberado, pela maioria daqui, que não vai caber nem vistas, eu vou dizer a Vossa Excelência que, para mim, é um entendimento mais sábio do que esse já apresentado. Eu quero aqui... Presidente, se o senhor me permite mais uma vez, eu não sei qual a razão dessa alteração agora, se eu nunca vi isso, o autor pedir vistas e não dar o parecer de vista. Se ele pede vista, o parecer é de vista. Ou eu estou falando bobagem? É que não cabe ao autor. Não cabe ao autor. Mas se o autor não cabe dar o parecer de vista, ele não pode pedir vista, ele pode pedir manifestação. Não, vereador, é só para o senhor entender. É que existem 2 figuras jurídicas. Qual é a primeira? A primeira é o pedido de vistas. De qualquer vereador, com exceção do relator, Não. do autor. O autor pode pedir vistas. É a figura de pedir. O ato de pedir vistas é o ato de tomar conhecimento e ver. Mas você me permite, quando ele pede vista e quando ele se manifesta, para mim é um parecer de vista. Não, é que o parecer vai ser colocado em votação. A manifestação não é colocada em votação. O que está valendo ainda... Não, senhores, é a mesma situação. O que pode ser feito? Se os senhores não quiserem que seja apresentada manifestação na CCJ, o autor pode fazer a manifestação voltar direto para a CCJ e ir direto para o autor, como é feito quando o relator já coloca lá, encaminhe-se para o autor para tomar conhecimento do parecer contrário da Procuradoria. Então, o que acontece? O autor faz a manifestação, que vai internamente para a Comissão de Constituição e Justiça, o técnico da Comissão de Constituição e Justiça encaminha para o relator conclui seu parecer e leva para a CCJ. É o mesmo procedimento, só que aqui, como se foi pedido vistas em reunião, essa manifestação viria para a mesa. Mas se os senhores entendem que não cabe, então essa manifestação ela pode ir direto para o gabinete do relator e ele concluir seu parecer. Só que tem que ter a prorrogação de mais 7 dias. Entendeu? É que quero deixar claro aqui, não entendo O senhor dá uma parte, vereador? Já lidou, vereador Tiago. Não entendo, juntamente com a Procuradoria dessa Casa e com vários outros vereadores, que não cabe voto de vistas de vereador autor. E como estou embasado num documento emitido pelo colegiado dessa Casa, eu vou seguir esse entendimento e tenho certeza que o entendimento é o entendimento mais técnico, mais correto a ser dado. O senhor dá Vereador uma Tiago. parte. É o seguinte... Iniciou a conversa hoje aqui, a reunião da CCJ, em cima de uma consulta que o vereador autor não poderia ser o relator. Correto? Todos concordaram? Eu também concordo, porque é o seguinte, ele tem interesse. Né? Aí, se ele, vereador Dalmo, ele não aceita o parecer que veio de um relator, ele vai pedir vista e vai trazer um outro parecer. E nós vamos ter 2 pareceres. Aquele que não foi feito por ele e um que ele vai trazer quando trouxer o projeto, o seu pedido de vista. Porque quando ele sai do gabinete com o pedido de vista, ele vai trazer um parecer. Aí nós vamos ter 2 pareceres, só que um produzido por ele. Não, é isso que eu acabei de explicar, vereador Tiago. É a manifestação. A segunda hipótese não existe, não vai ser colocada em votação. Então, não, mas não, é que você está aqui costurando
uma saída para que não coloque em votação. Não é a saída, só- ele não é colocado em votação. Não, mas se ele pedir vista, ele tem direito de trazer Não, um não, parecer. não, não. Claro Não, que o sim. entendimento está aqui. Claro Não, que não, sim. não. É isso que eu acabei de explicar para o vereador Dalmo. O procurador está aqui, pode explicar melhor. Ô, Bruno, se eu peço vista, eu vou trazer um parecer. Do meu voto de vista. Contrário àquele que está na mesa. Concorda, Zafrani? Então vamos ter 2 pareceres. Só que se eu sou autor da matéria, como é que eu vou trazer esse pedido de vista? Eu sou obrigado a trazer com um parecer. Então é o seguinte, você pode pedir dar o direito de vista para o vereador, só que o vereador, quando trouxer para a próxima reunião, ele tem um parecer pelo voto de vista que ele pediu. Isso existe, Bruno? Como é que eu vou pedir vista num parecer e não vou trazer para a próxima reunião um parecer do meu voto de vista? Isso É dentro da CCJ. É aquele caso que nós discutimos, isso, é aquele caso que foi discutido dentro Ô, Bruno, da... o voto de vista me permite trazer na reunião seguinte um parecer. Concordas ou não? Não, é, na verdade, uma manifestação. Não. O nome técnico, mas não é colocado em votação. Vai sim. Bom, senhores, o conteúdo... Bruno, exato. se eu trago, se eu peço vista, Presidente, eu vou pedir vista. presidente, já tá- eu estou com um documento que foi redigido pela Procuradoria, no artigo 47, inciso 2º, 4, diz o seguinte: pedido de vista pelo vereador proponente. É o item 4, tá? 24. Não há restrições de vereador proponente a requerer vistas ao projeto por ele apresentado. Dado que, eventualmente, poderia vir a contrapor os argumentos utilizados por outros membros da comissão. Então, é uma argumentação, não é voto de vista? É uma argumentação. O voto de vista, contudo, deve se ater exclusivamente a esclarecer e sanear eventuais dúvidas que, porventura, ou seja, eu não posso trazer, é isso que eu digo, é uma manifestação que o autor tem que contrariar aquilo dito pelo parecerista. Ele não Mas, pode apresentar fatos mas- jurídicos diferentes daquilo Mas já se eu apresentado. estou pedindo Ô, vista, presidente, Betinho, Não cabe, se eu estou senhores. pedindo Presidente, vista da o senhor- matéria, o senhor me concedeu eu a vou ter parte. que trazer Eu só com queria o voto esclarecer de o vista. seguinte: se eu apresento um projeto, o vereador Renato é o relator. Ele só o seu projeto não procede. Aí eu peço vistas, você imagine qual é o meu parecer? Vai ser igual ao projeto? Lógico. É Não vai lógico. mudar Por isso que eu nada. digo, eu não entendo. Eu não vou ser contra o parecer, o meu projeto. Eu quero ser contra o parecer do relator. Então eu vou ficar com o projeto original. Então não vai mudar a minha participação como autor, não vai mudar. Eu também entendo assim, vereador. Mas só que o direito no nosso regimento é que eu estou tentando passar para vocês o que diz o nosso Por que não se regimento. muda o projeto, o nome pedido de vista para argumentação, para manifestação? Pode ser. O nome Manifestação. saudável não tem problema. Porque pedido de vista, eu acho que não cabe ao relator. Porque ele vai vir com o parecer, e o parecer, autor. eu não vou ser Não repetitivo. cabe ao autor. Não Não cabe cabe ao ao- autor. Nós podemos como colocar em que o- votação como aqui que o e ficar- autor vai, vai pedir vistas e vai fazer um parecer diferente do projeto original. Mas ele vai apresentar, dar um voto divergente à matéria que foi colocada. Exatamente. Isso ele pode Exatamente. fazer. Claro. Ele pode Um manifestar. voto divergente à matéria. O próprio- Isso o próprio pode. relator- Eu vou trazer no meu pedido de vista um voto divergente do Não, que foi do autor apresentado. não. Não, o próprio relator o relator manda para o autor e o autor Sim, faz manifestação. Aí sim, Pra aí, se aí manifestar. diferente. Sim. O autor faz a manifestação. Mas em cima do parecer do relator, Vamos- não ele pedindo. Vamos, para ser mais práticos, vamos colocar em votação o entendimento de que não cabe vistas ao autor. Ponto final. O relator quiser enviar ao autor para a manifestação, fica, como é feito hoje, fica enviado. E não podendo o autor... esse assunto está sendo levantado porque houve uma grande discussão nos últimos 2 anos. Tá? Então, vereador Dalmo, o senhor concorda e não tem voto de vista? Vereador Renato. Concordo, sim. Concordo. Vereador Fábio. Concordo. Vereador Tiago. Por favor, no microfone. Concordo. Vereadora Frane. Eu discordo. Eu acho que o vereador deve ter o direito de debater a opinião do relator. E deve, porque o relator pode desfigurar o projeto,
pode mudar por meio de emendas, pode baixar a diligência, pode dar pela ilegalidade, pode dar pela inconstitucionalidade, e qualquer um tem direito de dar livremente a sua opinião e sustentar contrariamente um projeto seu que está sendo atacado. Sim, pode fazer no plenário, mas aqui é a CCJ. É um direito garantido em plenário. Mas aqui é a CCJ. Se todas as matérias são feitas aqui, por que essa, excepcionalmente, só vai ser feita lá no plenário? Pela ordem, presidente. Tramitar, passar por meses, depois volta para cá. Por quê? Se já aqui já pode ser feito e que se conste nos autos. Ora, puro óbvio. Isso é técnica. Minha posição é contrária. O autor tem direito a pedir vista, conforme diz a Procuradoria, e a sua posição é um voto de vista, que deve ser apreciado pela mesma comissão que aprecia o voto do relator. Vereador Afrânio, vou discordar de Vossa Excelência, e acho que os vereadores aqui já é uma matéria que já se discutiu e já tem os votos do resultado. Vereador Afrânio, nenhum autor da matéria vai apresentar um projeto, um parecer ou um voto de vista diferente daquele que ele acha que já está defendendo dentro do projeto. Deixa para o plenário é soberano. Se o plenário derrubar o projeto, o parecer da CCJ, volta a tramitar nas outras comissões. Pronto. Bom, só rapidamente, vereador Fábio, já passo a palavra a Vossa Excelência. Antes dos vereadores que vão para a CPI sair, eu preciso deliberar com vocês o horário da nossa reunião. Vamos continuar no horário de 13h30, como era antes? Pode ser? É que geralmente não dava, ficava muito em cima da hora, às 14, vereador Tiago. 13h30 para dar tempo. Vereador, está deliberado só o vereador Fábio Braga para encerrar. Presidente. Presidente, já que o senhor fez várias indicações à Procuradoria, reforço uma que era minha preocupação. Eu sei que o vereador Tiago fazia coro comigo no plenário, e o vereador Afrânio falou na fala dele, quando questionar o voto do vereador na CCJ, que é exatamente o vereador fazer emendas no projeto na CCJ, da qual o procurador se encontra aqui, então, já formaliza a presidência e para a Procuradoria de forma única. Não vejo a mínima possibilidade do vereador fazer emendas em projetos na CCJ para arrumar a constitucionalidade do projeto ou desarrumar a constitucionalidade. Sendo assim, eu acabei de pegar um na minha mão. Concordo. Emenda de vereadores na CCJ alterando o projeto. Então, presidente, já fica esse meu questionamento. O senhor sabe do meu posicionamento contrário. O vereador não pode fazer emenda na CCJ, e fica formalizado tanto para a presidência da CCJ quanto para a Procuradoria esse meu questionamento. Solicito que a assessoria técnica faça essa consulta à mesa com base no regimento 201, no artigo 201 do regimento interno, e peço que conste em ata também que não terá direito a voto de vista o autor, e que nossa reunião continuará às 13h30. Encerrados os trabalhos, nossa reunião será na próxima segunda-feira, às 13h30.